Lá, quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6, de 1 a 8. A busca da intimidade com o Pai. Você pode dizer esse tema comigo? A busca da intimidade com o Pai. Qual o tema mesmo? A busca da intimidade com o Pai. Porque isso tem que ser intencional. E claro, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que nessa busca da intimidade, eles vão se encontrar mais com Deus em lugares mais quietos, porque pode ter a ver com a personalidade da pessoa. Outros vão preferir fazer isso individualmente, outros vão preferir fazer isso coletivamente. Outros gostam da música para essa conexão. Outros gostam da solitude. Outros gostam da leitura. Então, as pessoas são diferentes, porque Deus nos fez diferente. Mas o alvo precisa ser de todos nós, de buscar. E nessa busca, alguns se conectam melhor através do louvor, outros através da leitura da palavra, outros através de ouvir um sermão, outros através de ficar quietinho. Cada um é de uma forma, e Deus ama todos e respeita cada um. Agora, o interesse, o desejo tem que ser seu, porque ele tem que ser intencional. Diga comigo, intencional. A Bíblia já é uma revelação intencional de Deus para nós, mas a decisão de ler é uma decisão intencional nossa. Deus nos dá um recurso que foi intencional dele para nós, que é disponibilizar a oração, mas a decisão de orar pessoalmente ou coletivamente também é uma resposta nossa a essa iniciativa de Deus. Em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, que profetizou antes do povo ir para o cativeiro babilônico, teve um episódio muito especial, ele é único, nunca mais se repetiu nas Escrituras, mas aconteceu com Isaías. E diz assim, eu vou ler na NVI, é um texto bem conhecido, talvez possa ter alguma variante da tradução que você gosta de ler. É o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Verso 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros. Vamos dizer isso juntos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Verso 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Verso 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Verso 8 e último, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Você pode dizer isso comigo? Quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E a Shalom respondeu, eis-me aqui, envia-me. Pai, continue falando conosco. Queremos ouvir tua voz, ajustar o que tem que ajustar na nossa vida e te obedecer. Mantenha os nossos olhos em ti, para que o nosso corpo se mantenha longe do pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém. No ano que o rei Uzias morreu, foi uma experiência tão forte. Naquele tempo, não se datava como a gente data os dias. Hoje a gente vai lá, tudo que acontece, né? A gente coloca lá o dia tal, o mês tal e o ano tal. Naquele tempo não tinha essa cultura de fazer isso. Por isso a datação era mais difícil do que é hoje. Os romanos que vieram com essa datação que nós usamos, ela é nova, ela é de 2000 anos para cá. Já
O Velho Testamento isso não existia. Mas, como foi um episódio muito forte na vida de Isaías, ele associou isso a um rei que ele amava muito. Então, o rei Uzias foi um grande rei de Israel e, quando ele morreu, houve muito choro, muito planto na nação inteira. Então, ninguém se esqueceu o ano que morreu o rei Uzias. Então, ele usou essa associação. Eu tive um encontro com Deus e foi naquele ano extraordinário, no ano que morreu o rei Uzias, que a nação ficou de luto, que todo mundo chorou, que ninguém mais esqueceu quando algo marcante acontece. Até hoje, os mais antigos aqui se lembram quando houve o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, aonde cada um estava. Eu estava num supermercado, era 9 horas da manhã, horário do Brasil, quando aquilo aconteceu. Eu estava, e eu me lembro como se fosse hoje, porque aquilo ficou muito forte. Quem se lembra onde estava? Ok? Por quê? Porque a gente achou que o mundo ia acabar. Eu sei que alguns de vocês não tinham nascido, né? 2001 é algo muito, 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 muito distante lá atrás, né? Mas para quem já tem uma caminhada, a gente já consegue se lembrar muito bem, né, Altevi? Então isso aconteceu, um fato, um encontro muito importante. E que em nome de Jesus tenhamos também encontros com Deus. Eu me lembro o dia da minha conversão. Quem se lembra o dia que aceitou Jesus, que você se levantou a mão, seja numa casa, numa igreja? Eu me lembro como se fosse ontem esse dia. Levante sua mão. Por quê? A nossa conversão não é algo que acontece por osmose. Foi um dia que alguém nos trouxe a palavra, a gente se arrependeu e entregou nossa vida para Jesus. Eu me lembro quando eu estava no culto lá em São João de Meriti, o pastor pregou e aquela palavra trouxe um sentido novo para mim. Quem se lembra do dia do seu batismo? Levanta sua mão. É inesquecível, porque por isso o nosso batismo não foi de bebê. Maria e José não levou Jesus para ser batizado. Jesus cresceu e com 30 anos, ele sabendo que tinha que dar esse passo para dar um sinal, não que ele tinha pecado, mas era um sinal profético, então ele vai até João Batista, que o batiza, e isso ficou claro, e veio então a voz do Senhor e a pomba, e declarou ao mundo inteiro, inclusive ao reino das trevas, esse aqui é o meu filho amado. Então, foi um momento especial. Por isso, nós não batizamos infantes, porque o batismo não é só em águas, ele é precedido de arrependimento, fruto de um encontro. Então, que bom que você não esqueceu o dia do seu batismo. Quem teve um chamado para o ministério? Você se lembra disso? Com certeza. Quem casou aqui, lembra do seu casamento? Com certeza, não é? Então, são momentos da nossa vida. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem já teve um momento de um encontro com Deus assim que foi tão forte, que você chorou, que você se derramou, que você caiu, alguma coisa assim que foi muito forte? Quem já teve um encontro assim com o Senhor? Oh, coisa linda, aleluia, que bom. Esta igreja tem boa memória biológica e espiritual, amém? Eu lembro uma vez que eu e Leila ainda éramos pastores lá em Juí, no Rio Grande do Sul, e eu tinha ido ter uma conferência de discipulado em Florianópolis. Foi 10 horas de ônibus para ir, 10 horas de ônibus para voltar. E quando a Leila chegou em casa, ela me perguntou como que foi. Você lembra disso? Quando eu voltei, ela me perguntou como que foi, e eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar, e chorar, porque aquela conferência me marcou tanto, tanto. Então acontece isso. Não é que marcou ela, marcou a mim. E eu me lembro. Quando você tem um encontro com o Senhor, uma experiência com o Senhor, as pessoas podem até não lembrar, mas você nunca mais vai esquecer. Porque foi a sua experiência com o Senhor. E isso, gente, não tem a ver com seminário. Isso não tem a ver com evento. É você e o Senhor. É você na sua busca por intimidade. Coisas que você vai carregar na sua memória física e espiritual para sempre. No momento em que você se converteu, no momento em que você se batizou, no momento em que você casou, no momento em que você foi chamado para o ministério, quando você teve uma experiência espiritual. Eu nunca mais vou esquecer daquele Inspire Day de ontem. Aquela palavra com o Leif Hendry foi um negócio maravilhoso. Aquela ilustração daquelas 3 cadeiras, e a cadeira que eu tenho que ficar sentado.
Eu nunca mais vou esquecer. Quem estava aqui concorda comigo? Não dá para esquecer, não dá para esquecer, porque são marcos espirituais. E aí, deixa eu te dizer, a vida cristã, se você está nessa busca, você vai ter coleções dessas histórias e desses encontros. Agora, se você viver lá no mundo, você vai colecionar notícias ruins, decisões ruins, resultados ruins pelas escolhas. Uma pessoa que está buscando só o dinheiro, ele não vai ter histórias para contar com o Senhor. Uma pessoa que está buscando o pecado, tendo sexo antes do casamento, traindo a esposa com sexo fora do casamento, bebendo, fumando, usando drogas, você vai ter experiência para contar com Deus? Não vai ter. Vai ser de abismo a abismo. Quem está com Jesus, a Bíblia prometeu, vai de glória em glória. Você vai ter histórias para contar e boas memórias para lembrar dos seus encontros, como Isaías teve no ano que morreu o rei Uzias. John MacArthur, um pastor aqui da Califórnia, ele disse o seguinte: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Então, moldamos nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Pensamentos são muito importantes. Por isso, o que eu leio é importante, o que eu vejo é importante. Por que que a pornografia é algo tão destrutivo? Porque a pessoa que se alimentar dela vai fazer disso que suas memórias. Vai encher disso. A pessoa que vive tendo conversas indecentes, essas palavras vão retornar aos seus ouvidos e isso vai alimentar a sua mente. Bill Johnson, ele disse, eu não ouso a ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente do Senhor. É uma escolha o que nós pensamos. E aí, consequentemente, o que pensamos é o que nós falamos. E depois é o que nós fazemos. A Leila tem uma palestra, a Leila dá muitas palestras sobre saúde emocional, inteligência emocional, e por isso tenho certeza que ontem deve ter sido bênção aqui para as irmãs. Vocês foram abençoadas? Amém? Ela diz, palavras são tão importantes que as palavras curam. Quando você fala, isso é muito importante. Está curando algo que está dentro. Agora, para você falar, primeiro você tem que pensar, interiorizar e depois expressar. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente confessa, nós somos curados. Então, agora, uma coisa muito importante, olhe para cá, igreja, meus irmãos e minhas irmãs. A gente fala muito e devemos continuar falando, só que sempre com a motivação certa. A gente fala muito sobre santidade na igreja e na vida, é importantíssimo. Só que a santidade não é um fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o tema dessa série que o pastor está refletindo, que é a intimidade. Por quê? É uma sequência. A santidade gera a intimidade e a intimidade gera a conquista. Diga comigo. A santidade gera a intimidade e a intimidade gera a conquista. Então, a santidade não é um fim em si mesmo. Senão, você pode, sabe o quê? Cair na religiosidade. Ah, eu estou buscando ser santo, o outro não é, então eu sou melhor do que ele. Aí entra julgamento. Ah, mas eu sou mais santo que você, porque eu venho mais na igreja, eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu estou buscando uma vida de maior santidade. Então, a santidade não é um fim em si mesmo. Muito cuidado, porque se você tiver orgulho da sua santidade, você cai na religiosidade de julgar o outro porque você é mais santo que ele. Há um contexto diferente, gente, de pessoas que, por exemplo, se convertem muito cedo e é criado na igreja, uma pessoa que vem do mundo e já se converteu adulto, e até a relação dele de viver a sua vida de santidade é um desafio. Por exemplo, é muito comum lá na Europa as igrejas usarem na hora da ceia o vinho. Lá no Rio Grande do Sul também, no Brasil,
Mas a maioria das igrejas em geral no Brasil usa o suco de uva, como a minha. Agora, por que a gente faz isso? Não é que na Bíblia era suco de uva. Na Bíblia era vinho. E se eu, Carlito e Leila tomamos um cálice com vinho, não é um problema para nós. Leila nunca foi dependente químico de álcool, nem eu. Então posso tomar um cálice, posso tomar um copo, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque nós nos convertemos cedo, nunca fomos adeptos de bebida alcoólica, então isso para nós não traz lembrança ruim, isso para nós não deixa viciado, mas a igreja não é sobre nós. O que eu falei? A igreja é sobre todos. E tem pessoas que vão chegar na igreja e o fraco dela justamente é o álcool. E para a pessoa que foi dependente de álcool, e talvez alguns irmãos estão aqui que passaram por isso, um cálice pequenininho de ceia que tiver o álcool pode fazer a pessoa voltar. E aí a ceia, que era um momento tão bom para celebrar a nova vida, vai trazer lembrança da velha vida. Então o que a gente faz? A gente troca. Qual o problema? Não é? Não é por religiosidade, é por amor. Então não entra nessa discussão. Não, lá na Bíblia era suco de uva. Não, você não é mais menino para isso. Né? Não era suco de uva, era vinho, mas o contexto era outro. E hoje eu não preciso. Agora, se você precisa desesperadamente que seja o vinho, aí você está com outro problema. Aí você está com outro problema. Faz sentido? Make sense? Não é? Então, a santidade é um meio para que eu chegue à intimidade, que sem a qual ninguém verá a Deus. Aí sim, o alvo é a intimidade. E quando eu tenho a intimidade, aí eu tenho a conquista. Porque é igual o filho. Aí eu me torno filho. O filho tem acesso ao pai livremente. O crente que se converte passa do estágio de religiosidade só de membresia e entende que ele é santo porque o seu pai é santo. E ele quer fazer para agradar o pai. Só isso. Ele só quer fazer para agradar o pai. Ele só quer fazer para agradar o pai. Aí ele entendeu o espírito. Então, essa frase de Bill Johnson, vamos repetir essa frase tão boa, bota lá na sua mídia social, faz todo sentido, e vamos liderar a nossa mente, vamos trazer nossa mente com os pensamentos cativos ao Senhor, que nessa semana você lidere o seu modo de pensar e traga tudo para Jesus, porque você está buscando intimidade com Deus. Vamos lá? Não ouso ter um pensamento em minha mente que não esteja na mente do Senhor. Mais uma vez, Shalom. Não ouso ter na minha mente um pensamento que não esteja na mente do Senhor. Não vai ser fácil, mas é possível. Se eu liderar, pensar, isso aqui é o que o Senhor quer, isso aqui que o Senhor deseja, eu trazer isso de volta. Espera aí, isso não é o que o Senhor quer o tempo todo liderando. Não vai com o mundo, porque o mundo não está indo para Deus, o mundo está indo para o maligno. Então você tem que ir na contracultura, você tem que liderar os seus pensamentos ao contrário do que o mundo está indo. O mundo está indo para o pecado, você está indo para o Senhor. Amém ou não amém? Em nossos dias, tanto em Atlanta quanto lá em Nashville, em São Paulo, em qualquer lugar, em nossos dias, geralmente em nossas igrejas, nós encontramos todo tipo de pessoas, não é? É, porque a igreja está de portas abertas. Então, nas igrejas, você vai ter pessoas religiosas, são legalistas, estão preocupados ali com detalhes. Isso não é uma boa espiritualidade para nós. Mas você vai encontrar outros também que são liberais. Liberais. Não, crente pode fumar, crente pode beber, crente pode transar antes do casamento. Tem teólogo ensinando isso hoje, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. São os hedonistas. Tem também pessoas mornas, que são os conformados. Tá aí, tá tudo bem. Não tem mais jeito, não. Tem os indiferentes, frios. Se você falar da volta para Jesus, não sabe nem o que é isso mais, porque estão vivendo a vida no sistema lá do Brasil, daquele sambista, o Pagodinho lá. Deixa a vida me levar, leva eu.
Tem os ressentidos e agressivos, que são aqueles que ferem, por terem sofrido no passado, não curado, também continuam sofrendo e gerando muita dor nos outros. Tem os novos, que estão abertos e buscando. E tem os comprometidos e avivados, buscando a intimidade e estão famintos por Deus. Amém ou não amém? Tem algum desses aqui, no último aqui? Amém. Sejamos achados assim. Sabe por quê? Tem todo tipo de pessoa e vai continuar tendo. Vai ter, porque a igreja é para todo mundo, você vai conviver com pessoas, mas você não se pode moldar o que a pessoa é. Se ela é uma pessoa negativa, pessimista, por exemplo, tem gente que imigra do Brasil para cá e de outros países e que eles estão aqui, mas estão amargos porque queriam estar no Brasil. Porque você sabe, você tem que virar isso na sua cabeça. Brasil é tão bom, mas é tão ruim. Estados Unidos é tão ruim, mas é tão bom. Entendeu? Agora, o melhor lugar para estar não é nos Estados Unidos, como também não é no Brasil. O melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Se você estava insatisfeito no Brasil, você vai estar insatisfeito aqui. Se você não era uma bênção para as pessoas no Brasil, você não vai ser aqui. Se você não era uma bênção na igreja no Brasil, você não vai ser aqui, porque você é a mesma pessoa. Não é uma mudança de país geográfico que vai mudar quem você é por dentro. Se você não tiver um real encontro com Deus, um arrependimento genuíno, uma metanoia e uma decisão de buscar Deus em primeiro lugar, você vai continuar com os mesmos problemas. E aí só é que é pior, porque aí você está aqui com a cabeça lá, você está fazendo pessoas lá sofrerem e você também está sofrendo. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. É aqui ou lá, é onde é. Mas é no centro da vontade de Deus. Aqui vai ter problema, lá também vai ter, em todo lugar tem. Você já passou da fase de encantamento, se está aqui há mais de um ano, já passou da fase de encantamento de que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo para se viver. Não é. Mas como também o Brasil não é. E como nenhum lugar da Terra. Tem gente que vive no Magic Kingdom. Você tem que viver no Kingdom of God. Porque o mundo da Disneylândia não funciona na vida real, meu irmão. Então é joelho no chão, é fé em Deus e muito trabalho. Ninguém fica rico de um dia para o outro. Tem gente que vem para cá, não, eu vou para os Estados Unidos porque todo americano é rico. E todo americano é crente. Não é isso? Muitos acham assim. Eu fui criado num contexto que era assim, ainda mais aqui em Atlanta, a Igreja Batista, que era muito forte. E é ainda, né? Mas dizia assim, não. Lá nos Estados Unidos, todo mundo é rico, todo mundo é batista, e alguns acreditam nisso, gente. Gente, o mundo jaz no maligno. Não é que o Brasil jaz no maligno, que a Europa jaz no maligno, que os Estados Unidos jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E todas as pessoas vão ser pessoas e vão fazer escolhas para a sua vida. E por isso alguns vão escolher, mesmo depois de frequentar a igreja, ser religioso, outros liberais, outros mornos, outros indiferentes, outros ressentidos e agressivos. Mas também tem aqueles que escolhem ser comprometidos com Deus e escolhem buscar Deus, seja aqui, lá ou em qualquer outro lugar, e tem a visão de que antes de ser brasileiro e americano, você é cidadão do céu. Você é membro do reino de Deus. E aí você vai frutificar onde você está plantado. Nós temos um texto aqui, Isaías, é antes do exílio, mas depois no exílio, aí já é outro profeta, não é mais Isaías, é Jeremias. O povo ficou 70 anos no exílio. E lá no exílio, Deus manda uma carta dizendo, vocês estão aí no exílio, não falava a língua deles, era uma língua muito difícil. Em Israel falava hebraico, lá falava o arcádio sírio, babilônico, era uma língua totalmente diferente, não tinha Google Tradutor, era um desespero. E mesmo lá o Senhor falou, plantem, deem em casamento, casem, vivam a sua vida. Porque você tem que buscar a vontade de Deus onde você estiver. E o seu coração não pode estar nas coisas, tem que estar no Senhor, aonde você estiver. E aí, mesmo se mudando de lugar, você vai estar no mesmo lugar, que é no centro da vontade de Deus.
escolhendo não pecar, seja no Brasil, seja aqui. E outra coisa muito importante, não viva do passado. O pior endereço para se viver no passado. Você tem que viver com os pés no presente, com o coração encaminhar para o futuro. Porque o passado passou. Bom ou mal passou. Então seja grato pelas coisas boas do passado, mas não viva desse passado. E também tem pessoas que estão presas a um passado que foi muito ruim, então estão presas. Você tem que perdoar pessoas, perdoe. Se você tem que fazer algum processo de cura e libertação nesse sentido. A visão que Isaías teve no ano que o rei Uzias morreu, isso foi por volta de 742 a.C., é a datação que ele reinou em Israel, pela experiência da morte daquele rei, que foi um pai espiritual para a nação, Isaías teve esse vazio no coração e a nação inteira. E no templo, Isaías teve uma visão que culminou na sua chamada profética, fruto de uma visão. Porque quem tem o encontro com Deus tem a sua vida transformada. Tem esse negócio, eu só vou na igreja para adorar, para adorar, para adorar. Ok, mas você não dá bom testemunho? Você não evangeliza ninguém, não ganha ninguém para Jesus? Que adoração estéril é essa? Porque a adoração bíblica leva a uma resposta de dizer, eis-me aqui, envia-me. Amém ou não amém? Então, fruto daquele encontro, houve uma resposta ao chamado. A intimidade que Isaías buscou renovou a visão de chamado na vida dele. E os nossos dias, se você não cuidar, a gente faz da igreja uma bolha. Aí eu vou na igreja adorar, eu fico lá, aí depois eu volto para a minha vida normal. Não, todo culto, quando termina, você sai daqui enviado. Amém? A vida de superficialidade vai se revelar como? No dia a dia da vida. Nossas conversas, você conversa sobre o quê? No seu uso do tempo, no uso da administração, do seu dinheiro. O que você compra com o seu dinheiro? O que você compra com o seu dinheiro tem a ver com a sua busca de intimidade. Como que você gasta o seu tempo tem a ver com a sua busca de intimidade. Quem são as pessoas que você se relaciona? Tem a ver com a sua busca de intimidade. Por exemplo, você pode se relacionar, encontrar com qualquer pessoa, por causa do comércio, por causa do trabalho, mas que vai para a sua mesa não pode ser qualquer pessoa. Que vai participar da sua intimidade não pode ser qualquer pessoa. Por quê? Você vai estar sendo moldado e influenciado. Quantas pessoas foram para a droga por causa de um amigo? Quantas pessoas foram para o crime por causa de um amigo? Essa igreja recentemente sofreu um assalto. Dificilmente a pessoa que assaltou sozinho. Porque se combina, um encobre o outro, um ajuda o outro. Então, muito cuidado com quem você anda. Quem são as suas amizades, seus relacionamentos. Me impacta saber que Deus deseja ter intimidade comigo, mais do que eu querer intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque eu querer intimidade com o Senhor é óbvio, Ele é santo, eu não sou, eu sou pecador, Ele é perfeito, eu não sou. Agora, pensa bem, meu irmão, olha só, Deus quer ter intimidade com uma pessoa como você. Gente, para pensar, isso é muito profundo. Por isso a questão não é eu escolher Deus, é Deus me escolher. Não é Deus ser meu pai. É Ele querer ser meu pai. Ele me escolheu como filho. Pare e pense uma pessoa como você. Uma pessoa como eu. Quem aqui é pecador? Uhum. Quem aqui já pecou essa semana? A semana começou hoje, tá? Já acordou pecando. Mas mesmo assim Deus escolheu. Gente, Judas foi escolhido sabendo que ele iria dar no que deu. Mas Deus escolheu, então por isso você não tem que ficar tentando enganar Deus, fazer coisa para agradar a Deus. Não, Deus é amor e Deus escolheu. E não há nada que eu faça para Deus me amar mais, Ele simplesmente me ama. Agora, o que eu posso fazer? Agradecer e viver para honrá-lo. E escolher Deus todos os dias. Escolher Deus como eu gasto meu dinheiro. Escolher Deus como é que eu me relaciono. Escolher Deus como é que eu vivo a vida.
aqui, aonde Deus te trouxe. Quem são os seus amigos? Vai revelar a sua busca de intimidade. Como é que você gasta o seu dinheiro? Você é dizimista ou não? O dizimista é uma declaração de que eu não dependo do dinheiro, mas que eu agradeço pelo que Deus me deu. Ele deu primeiro. E aí é um ato de adoração e dependência. Então, quando você busca intimidade com Deus Pai, e aí vamos aqui tirar as lições, a primeira coisa, você enxerga o que a maioria não consegue ver. Então, não espere que o mundo veja para que você veja. Você vê primeiro. Acima dele estavam serafins com 2 asas, voavam. Só com 2, né, pastor Marcos? Só com 2. Não com as 6, né? Então, ele viu e discerniu. O crente tem visão aberta no mundo espiritual. Ele consegue ver o que o mundo não vê. Ele discerne espiritualmente. E ele sabia que aquilo não era um show, mas olha o sentido. Eles proclamavam o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra está cheia da sua glória. A ideia básica de santidade é a separação. Quando você está vivendo a sua vida, você sabe que você está nesse mundo, mas você é de outro mundo. Você está aqui de passagem. Então, é diferente mesmo. Isaías, na sua chamada, ele olha para o Deus de Israel e em Isaías 1:14 diz assim: ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecado, rejeitaram o Deus de Israel e viraram as costas para ele. Parece que ele está falando dos dias de hoje, mas não era dos seus dias. E os dias de Isaías não era muito diferente com relação a isso, mas mesmo assim, ele viu o Shekinah de Deus, os anjos proclamando a glória de Deus, e aí ele diz: toda a terra está cheia da sua glória. Olha só, olha, presta atenção nisso aqui. Quando a gente está buscando a intimidade com Deus, o que acontece? Eu enxergo que os outros não enxergam. O que ele viu? A terra está cheia da sua glória. Uma pessoa que só vê problema, que não está sentada na cadeira que Deus quer que você veja, ele só vai olhar e vai falar assim: mas o mundo só tem problema. Ele vai ver, não, mas só tem coisa ruim. Isaías, ele já tinha dito no capítulo 1 que a terra estava cheia de pecadores. Mas como ele escolheu ter a visão da cadeira número 1, ele diz: a terra está cheia da glória. Então, mesmo o mundo estando como estando, quem estiver em busca de Deus vai conseguir ver o melhor no pior. Vai conseguir ver que a igreja ainda está na terra. Vai conseguir ver que pessoas ainda estão se convertendo. Vai conseguir ver que ainda tem milagre acontecendo. Tem igreja sendo plantada, tem gente sendo curada, tem pessoas sendo transformadas. Nem tudo está ruim. Agora, se você ficar plugado só na CNN, só na Fox, você só vai ver notícia ruim. Você vai ficar depressivo se você se alimentar só de notícia ruim. Porque você vai falar assim: mas acabou, não tem mais jeito. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo das good news, das boas novas do Evangelho. A segunda coisa, você adquire experiências pessoais com Deus. Verso 14, o som das suas vozes, com o som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. No livro do Apocalipse, escrito por João, vai falar algo muito semelhante, e quando a gente tiver experiências com Deus, que coisas diferentes acontecerem, não temas, eu sou o primeiro e último. Nunca é para a gente ter medo de Deus, mas para a gente ter temor. Então, quando você vê experiências espirituais que você nunca teve nessa busca, não é para você ter medo, mas é para você ter temor. Porque você vai ter experiências com Deus. Quem tem experiências com Deus aqui? Amém. Glória a Deus. E que você tenha mais e mais. Decida ver a glória de Deus e o sobrenatural vai ser natural. Milagres vão acontecer. Isaías teve essa experiência. Terceiro, amplia o senso de humanidade. Verso 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo
de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Estou perdido. Essa consciência. Coloca uma foto aqui na sequência. O que é isso aqui? Isso aqui é uma catedral. Olha o tamanho das pessoas. Você está vendo aqui o tamanho das pessoas? A ideia não era ruim. Quando tiveram as ideias das catedrais, o problema foi que virou religioso. Mas a ideia era boa. Era mostrar o quê? A pequenez do homem. As catedrais, elas têm portas muito altas. E a ideia era, o homem, ele vai se ver pequeno perto da grandeza de Deus. A ideia era muito boa. O problema, de novo, é o pecado. Porque passa a virar o monumento e não o templo de adoração. Mas a visão é muito boa. Grande é o Senhor e eu sou pequeno. Essa visão na adoração não pode ser perdida. Às vezes, gente, nós temos músicas no meio evangélico que dá vergonha da gente cantar. Porque coloca como sendo só uma coisa de autoajuda, que não engrandece a grandeza, a soberania de Deus. É tipo assim, é só o que eu quero, o que eu preciso, o que eu estou sentindo. É mais em torno do homem do que em torno de Deus. O pessoal do louvor avalia a qualidade da letra da música que se canta na igreja, porque não é todo tipo de música composta nos dias de hoje que serve para cantar, não. Tem muita coisa feita em nome de Deus para se cantar na igreja, mas que muçulmano cantaria, que seculares cantariam, que não fala sobre... Porque uma música cristã tem que exaltar Deus, ou Jesus, ou Espírito Santo, ou a obra da fé, ativar a fé, o milagre, mas não falar sobre só o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, o que eu estou querendo, porque a adoração não é sobre mim, é sobre Deus. Não é para que encher o meu ego ou para me sair de uma terapia de autoajuda. É para que Deus seja exaltado, engrandecido e glorificado. Amém ou não? Então avalie sempre o que você vai botar lá no seu Spotify para você ficar ouvindo. Por quê? Esse é um poder da música que o sermão não tem. Sermão a gente ouve uma vez só. Mas uma música você ouve 10, 20, 30 vezes. E isso vai moldando você. Então escolha as músicas que exaltem a Deus em quem Ele é, na sua beleza, na sua santidade, no seu poder, e que você se constranja a Ele e não que fique amassageando o seu ego, fazendo você se sentir bem, não porque o que eu vou ter, o que eu vou ganhar, o que eu vou sentir, o que eu vou fazer. Não é porque não é sobre música secular. Então, cada vez mais, a experiência de Isaías naquele templo, quando o Senhor apareceu, mostrou quem ele era, o pecador que ele era. Ai de mim! Mas também mostrou o santo, 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 todo-poderoso que escolhe ter santidade conosco. Senão nós não estávamos aqui. Ele já teria nos consumido. Sua carne nunca vai melhorar. A minha também não. Todos os dias o pecado vem e nos chama. Não é? Mas nós vamos escolher Deus. Seu foco passa a ser fortalecer o espírito e não eliminar a carne. Porque a carne, enquanto que eu viver neste mundo, eu tenho corpo. Essa carne não melhora. Mas a mente deve liderar o corpo e o espírito deve permear toda a carne. Quarto, aumenta a necessidade de purificação espiritual. Você começa a sentir que precisa melhorar. E você não vai fazer isso indo para um mosteiro, mas você vai querer fazer isso na cidade. Jesus, os mosteiros vieram depois do 3º século, na era bizantina. Mas Jesus não ensinou a gente a ir para mosteiro. Pelo contrário, ele não escolheu viver em Cafarnaum. Cafarnaum tinha problemas, era uma cidade pagã. Tanto é que Jesus não fez milagres, não viu o povo se convertendo em massa, mesmo na cidade que ele morou e ele escolheu fazer. E ele amaldiçoou 3 cidades, Cafarnaum, Corazim e Betsaida. Embora que ele fez milagres lá, ele morou lá, curou a sogra de Pedro lá. Lá ele disse
na sinagoga de Cafarnaum, este é o meu corpo que é dado por vocês. Lá ele viu aquela viúva indo entregar suas moedinhas. E ele escolheu viver no meio de gente assim, gente que amava mais o dinheiro. Então, não espere ser santo se isolando. Um dia, quando eu me aposentar e com a minha esposa eu comprar uma casa lá nas montanhas e viver isolado lá, eu vou viver em santidade. Não, a santidade se vive a partir de quem Deus é e de quem você quer ser para agradá-lo. Amém? Quem você se dispõe para o ministério. E aqui eu concluo com o tempo que o pastor me deu, os 45 minutos. Ele me deu mais, porque ele é muito generoso, mas eu marquei aqui. Verso 8. Então ouvi a voz do Senhor, dizendo, você pode dizer comigo? Quem enviarei e quem irá por nós? Respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque o resultado, o ministério é fruto desse encontro. Porque eu amo a Deus, porque eu tive um encontro com Deus, porque eu quero estar em intimidade. Eis-me aqui, Senhor. Não para fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer, aonde o Senhor quer me levar. Lá na igreja da cidade, às vezes as pessoas perguntam como tudo aquilo ali aconteceu. Também tem todas as histórias que não aparecem na foto e no vídeo. Mas é uma igreja que não é perfeita, mas está buscando ser. Nós não apoiamos as pessoas, podem ter problemas, porque são escolhas. Mas no momento que a gente sabe que alguém está com algum pecado, não vai para o altar ministrar. Tem que ser tratado primeiro. Que negócio é esse de cantar uma coisa e ver outra? Então, às vezes é tão difícil. A Leila, que lida 25 anos com essa área da adoração. Se você tirar, assim, 365 dias para ela contar quantas vezes ela ficou triste por causa de pessoas que estavam ministrando no altar, mas estavam fazendo outra coisa na sua vida. Mas enquanto que ela não sabia, enquanto que nós, pastores, não sabíamos, é uma coisa. Mas no dia que a gente sabe, aí se a gente deixar o pecado dele, passa a ser meu e do coletivo todo. E não é para mandar embora, não. A gente nunca deve mandar uma ovelha ferida embora. Mas ela tem que ser tratada, e não se trata no altar. Se trata no aprisco, no cuidado. Não é? E isso dói tanto, é tão difícil. Então se disponha para servir, mas se disponha para servir, fruto de um encontro, de uma santidade. Aí sim você vai vir para a bateria, para o teclado, para o microfone, vai pregar, vai cantar, vai ensinar para as crianças, fruto de um encontro com Deus em uma vida não perfeita, uma vida de santidade, de quem quer fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, envia-me. Esta é a oração mais poderosa que um crente pode fazer, é a oração de arrependimento e de envio. Sabe por quê? Porque Deus ouve e Deus envia. Deus levanta pastores, Deus levanta apóstolos, Deus levanta profetas. Então, que ele assim continue fazendo e que esta casa não pare de ter, em nome de Jesus, também muitos filhos e filhas que vão dizer, eis-me aqui, envia-me. A oração mais poderosa é de arrependimento. Então, agora aí onde você está, se você ouviu essa palavra, talvez foi uma frase, talvez foi um dos versículos bíblicos, talvez foi só uma sentença que pegou o seu coração. Pegue ela, coloque agora diante do Senhor em oração. Peça perdão se algo veio ao seu coração pelo Espírito Santo que você tem que pedir perdão. Dá uma resposta para Deus. Deus hoje te quer com visão aberta no mundo espiritual, foi o que falamos no primeiro ponto. Deus quer com experiências pessoais, que você tenha experiências para contar. Deus te quer com consciência de pecado, como diz o verso 5, com anseio de purificação. O pecado está em nós e no mundo, então ele sempre vai sujar a gente, mas que você esteja como todos os dias, quando o seu físico fica sujo, o que você quer? Você quer uma torneira imediatamente, não é? Você quer um chuveiro imediatamente. Da mesma maneira que o nosso corpo físico quer se limpar de qualquer sujeira física, que a nossa vida espiritual também queira. E assim o maior desejo de servir, em nome de Jesus. Amém ou não amém?
A busca da intimidade é uma escolha. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. 1 Coríntios 8:3. Você pode dizer isso comigo? Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Porque a grande questão não é se eu conheço a Deus. A grande questão é se ele me conhece. Se diante de tudo e de todos, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, levando você a refletir, a rever, a avaliar e fazer as escolhas certas nessa segunda-feira, na sua casa e no seu trabalho, em nome de Jesus.